Sabe aquela sensação de estar preso num labirinto de dívidas com juros altos? Parece que não tem saída, né? Mas, olha, a boa notícia é que existe um mapa. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Desvendar juntos um plano de fuga passo a passo para transformar toda essa confusão em clareza e a dívida em liberdade. Vamos nessa? Para começar, um desafio rápido. Imagina só, uma necessidade de R$ 1.000 e chegam duas propostas de empréstimo. Qual delas parece ser a mais barata? A resposta pode até parecer óbvia, mas é justamente aí que mora uma das maiores armadilhas financeiras. Então, de um lado, a gente tem o empréstimo A, 12% de juros ao ano. Simples assim. Do outro lado, o empréstimo B, os mesmos 12%, mas com a tarefa de R$ 50 e mais 10 de IOF. Bom, se a taxa de juros é a mesma, a diferença no custo deve ser pequena, certo? É o que parece, mas vamos olhar mais de perto. E essa comparação leva a gente direto para o ponto central. O custo de uma dívida vai muito, mas muito além da taxa de juros que aparece em destaque. Existe um inimigo oculto nos contratos, um número que muita gente ignora e que pode fazer o custo explodir. Chegou a hora de colocar uma lupa nele. Esse tal inimigo oculto tem nome, é o CET, o custo efetivo total. E por lei, todo banco, toda financeira é obrigado a informar essa taxa. Mas por que ele é tão crucial? Porque o CET é de fato o preço real do dinheiro. Ele junta não só os juros, mas tudo, tarifas, impostos, seguros, é o número que conta a história completa. E aí a gente volta para o nosso exemplo. Lembra do empréstimo B? Aquele com as taxinhas? Pois é. O CET dele é de impressionantes 43,93% ao ano. Isso mesmo, aqueles R$ 60 em taxas que pareciam tão pouco, mais do que triplicaram o custo real do empréstimo. É a prova definitiva. Olhar só para a taxa de juros é como olhar só para a pontinha do iceberg. E olha, essas armadilhas estão por toda parte. O cheque especial, por exemplo. O CE dele pode passar de 150% ao ano. Imagina só, usar R$ 800 por 20 dias pode custar mais de R$ 68. O rotativo do cartão de crédito, então, é outro campeão de juros absurdos. São dívidas que viram uma bola de neve, crescendo muito mais rápido do que se consegue pagar. Ok, já deu para entender como a armadilha funciona. Agora, a pergunta de R$ 1.000.000. Como a gente desarma isso? O primeiro passo é o mais fundamental de todos: fazer um diagnóstico completo. É hora de fazer um verdadeiro raio-x das finanças para enxergar exatamente a situação e, só então, traçar a rota de fuga. Essa jornada começa com a criação de um dossiê da dívida. Eu sei, o nome soa sério, até um pouco intimidador, mas a ideia é bem simples. É juntar todas as informações num lugar só. Pode ser meio desconfortável encarar os números, mas acredite, esse é o passo que transforma o medo do desconhecido em poder e controle total. A missão nesse dossiê é listar cada detalhe. Para quem se deve, qual é o saldo devedor, qual o pagamento mínimo exigido por mês, mais a informação que vale ouro, a peça-chave do quebra-cabeça é o CET de cada uma das dívidas. É esse número que vai dizer qual incêndio apagar primeiro. Sem ele, qualquer plano é só um chute no escuro. Certo, com o mapa da dívida em mãos, a gente precisa de combustível para essa jornada. De onde vai vir o dinheiro? Uma ferramenta que ajuda demais nisso é a famosa regra 50-30-20. Ela ajuda a organizar a renda em 3 potes: 50% para as necessidades básicas, 30% para desejos e estilo de vida, e os 20% que sobram, esses são para quitar as dívidas e construir o futuro. É essa fatia de 20% que vai financiar a nossa liberdade. Muito bem, diagnóstico feito, orçamento organizado, agora sim chegou a hora da estratégia. Com todos os dados do nosso dossiê em mãos, a gente pode finalmente escolher o método mais inteligente para atacar as dívidas, aproveitando cada real da melhor forma possível. Basicamente, existem duas grandes estratégias. A primeira é a bola de neve, que foca totalmente na motivação. Paga-se primeiro a dívida de menor valor. Cada dívida quitada é uma vitória rápida que dá aquele gás para continuar. A outra é a avalanche, que foca na matemática pura. Ataca-se primeiro a dívida com o maior CET. No fim das contas, é a que economiza mais dinheiro em juros. A escolha fica entre o impulso psicológico ou a máxima eficiência financeira. E essa tabela aqui, ela mostra direitinho como funciona a lógica do método Avalanche na prática. Dívidas como o rotativo do cartão e o cheque especial estão lá no topo como ameaças exponenciais. O CT delas é tão brutal que elas crescem fora de controle. Por isso, são a prioridade número 1 sem discussão. Pagar essas primeiro é como cortar o mal pela raiz.
Agora, para quem tem várias dívidas de juros altos ao mesmo tempo, pagar uma de cada vez pode ser um processo bem lento. Para esses casos, existe uma tática mais avançada que pode acelerar e muito essa jornada: a consolidação de dívidas. A ideia por trás da consolidação é genial de tão simples. É trocar várias dívidas caras e complicadas por uma única dívida, bem mais barata. Funciona assim. Pega-se um novo empréstimo com um set bem menor e se usa esse dinheiro para quitar todas as outras dívidas de uma vez só. O resultado? Uma parcela única por mês e, o principal, muito menos dinheiro indo embora com os juros. O processo todo pode ser dividido em 5 passos bem claros. Tudo começa com o dossiê, claro. Depois é pesquisar as opções de crédito para consolidação. O segredo aqui é sempre comparar o set das propostas. Depois de escolher a melhor opção e o dinheiro cair na conta, vem o passo mais crítico de todos: usar a grana para quitar imediatamente todas as dívidas antigas. A disciplina aqui é tudo. E aqui, atenção, porque esse é um ponto fundamental. A consolidação é uma ferramenta poderosa, mas não é uma solução mágica. Ela dá um fôlego, uma chance de reorganizar a casa. Mas a liberdade de verdade só vem com a disciplina de não contrair novas dívidas. O objetivo final não é só gerenciar melhor a dívida, é eliminar ela de vez. Pagar as dívidas é a grande batalha, mas depois de vencer essa batalha, vem a vitória final. A parte mais importante: construir um futuro financeiro em que esse tipo de problema simplesmente não acontece mais. Vamos ver como garantir que essa liberdade conquistada seja para sempre. A vitória de verdade não é só pagar o que se deve, mas construir um escudo protetor para o futuro. E a melhor defesa, a muralha definitiva contra o ciclo de dívidas de juros altos, é ter uma reserva de emergência. É essa reserva que vai proteger de qualquer imprevisto sem precisar apelar para o cheque especial ou para o cartão de novo. E qual o tamanho ideal para esse escudo? O mais recomendado é ter guardado o equivalente a 3 a 6 meses do custo de vida essencial. Esse é o colchão de segurança que transforma um imprevisto, sei lá, um problema de saúde, a perda do emprego, de uma catástrofe financeira em apenas um contratempo. E para fechar, é crucial conhecer os próprios direitos e, claro, os riscos. Ignorar uma dívida pode levar a consequências bem sérias, como processos na justiça e até penhora de bens. Ao mesmo tempo, existem leis de proteção, como a lei do superendividamento, que ajudam a renegociar os débitos de forma mais justa, garantindo que o mínimo para viver seja preservado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Cada real que passa pela nossa mão está fazendo uma de duas coisas. Ou está construindo os muros de uma prisão, alimentando juros de preocupações, ou está colocando os tijolos de um futuro com mais liberdade, com mais escolhas. A direção que o dinheiro toma depende do plano que começa a ser colocado em prática hoje. Então, qual futuro será construído?